Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste domingo, a liturgia nos faz meditar sobre esta vida nova que Cristo nos dá no sacramento do batismo. Nele vemos verdadeira morte e verdadeira ressurreição. Olhemos que o Senhor sente compaixão de um morto, de uma viúva que leva o filho único, expressão profunda do amor do Pai Criador, que vê a humanidade ferida de pecado e morta para a graça. Não é substituível a criação. Deus é um Pai zeloso e de amor único. Não convém que Deus destrua toda a sua obra, pois não vê o ser humano como algo alheio, mas tem pela pessoa humana verdadeiro amor paterno. Não é possível fazer outra criação, não porque falte poder em Deus, que tudo pode construir do nada, mas porque, sendo Pai, não existe substituição. Esta é a sua obra única e não pode ser repetida. É preciso ser regenerada, redimida, revivida. Olhemos que beleza esta comparação. Aquilo que parecia perdido, tomado pelo pecado, e a paga do pecado é a morte, no sacramento de Cristo é chamado a vida, e põe-se em pé e abre a boca. Se fizermos o comparativo, perceberemos que este morto não desceu à sepultura, nem aos infernos, porque Cristo o chamou. O Cristo, porém, morto na cruz, não recusou nem a sepultura, nem descer aos infernos, e cumpriu tudo para redimir a obra do Pai. É Ele quem vai no lugar do defunto, ferido de pecado e de morte, o inocente e santo, o imaculado, que nada devia nem ao pecado nem à morte, entra no seu juízo e recebe a sua sentença. Se pensarmos que o morto de Naim representa em sua natureza a cada um de nós, que encontrados já em féretro para a sepultura, fomos abordados por Cristo, chamados à vida, podemos entender por que São Paulo insiste tanto em sua epístola, que devemos fazer uma escolha consciente e clara pela vida espiritual. O homem espiritual é o homem chamado à vida por Cristo, redimido no batismo e adotado verdadeiramente como filho, configurado no unigênito. É Ele quem nos deu esta graça de correspondermos ao amor do Pai, de correspondermos com uma vida que gerem obras dignas de filhos de Deus. A vós que sois espirituais. Ó, caríssimos, como São Paulo é generoso em nos considerar de fato homens espirituais, ainda tão feridos de pecado e de morte, ainda tão inclinados às obras da carne. O apóstolo nos dá um crédito quando nos chama homens espirituais. Não que aqui tenha mérito para nossa vanglória, de fato, nenhuma das nossas ações nos fez isto. É
Cristo quem nos fez filhos de Deus em si. É graça, pura graça. Mas como o Pai não age sem nos dar o dom da liberdade e do livre-arbítrio, pensemos nós também que não podemos desperdiçar a graça agindo contrário a ela, mas favorável a ela. As obras de um homem espiritual, de alguém que encontrou Cristo e se configurou a Ele, de alguém que corresponde ao influxo da graça, são boas e justas e agradam o Pai do céu. Como devemos buscá-la com empenho? A cada um é dado um tempo para se configurar mais intensamente a esta. Ah, se fôssemos nós já todos místicos, se já fôssemos todos elevados em moradas espirituais, se já tivéssemos atravessado aquele pórtico que separa o mundo da obra redimida, que separa o humano corrompido do humano regenerado, redimido. Esta ascese espiritual que os místicos e os santos nos mostram que é possível e tornam-se eles mesmos baluartes, exemplos a serem seguidos e imitados. Se tivéssemos nós já todos atravessado para esta realidade. Mas na igreja existe de tudo: o que está mais perto do Senhor e o que está mais longínquo. Quanto a isso, o apóstolo ainda nos adverte: devemos agir com a caridade. Não é possível configurar-se ao mundo uma vez que se está configurado a Cristo. Não é possível servir às obras da carne uma vez que se despertou a obra do Espírito, pois existe uma oposição entre estas coisas. Mas a caridade age para que não se rompa a unidade do mesmo corpo, e membro por membro possa prover-se do bem necessário para crescer. Também nisso imitamos a Cristo, que assumiu a nossa condição, conviveu conosco e não recusou a nossa natureza. Que o Senhor nos dê a graça de realmente o servir e que cheguemos àquela plenitude e estatura do homem novo, configurado a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.